Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Cafezinho no WC que começa a partir de agora com muita informação para você que está acompanhando a gente em diferentes partes, a maioria esmagadora no Brasil, é claro, mas muita gente em outros países também curtindo a gente. Bom dia para você que está chegando, bom dia para todo mundo mesmo. A gente vai começar hoje o programa muito rápido. Bom dia para quem está chegando em diferentes partes do Brasil. Bom dia, a gente vai compartilhar. Esse é o momento de compartilhar, tá bom? Vamos nessa? Bom dia, Fátima Figueiredo. Bom dia, Daliane Morandi. Bom dia para todo mundo que está chegando. Olha, vamos compartilhar agora o programa. A Alessandra Quedo chegou também. Tássia Camargo, bom dia. Amanhã tem cafeína, Tássia. Beth Reis, bom dia para você. Essa é a música do Gonzaguinha. Bom dia, participação do Martinho da Vila, que a gente usa aqui pra quê? A gente usa essa música aqui pra gente compartilhar. Todo mundo compartilhando, curtindo as páginas, ativando notificações. O programa tá super agitado de novo. O programa de ontem bombou, né? Giovana Suíta, bom dia. Ana Ferreira de Souza, bom dia. Francilene Torres, um ótimo dia pra você. Bom dia para você, Camila Govedice. Que música boa, hein? O programa de hoje tem Paulo Gamba, tem a jornalista Miriam Moraes e tem também Rômulos conversando com o Francisco. Você vai saber quem é ele daqui a pouquinho, o que é que ele está fazendo. A Ana Luquezzi já chegou. Lica Fontes, bom dia. Maravilha essa música, hein? Vão cantando e compartilhando, é claro, né? Tem que compartilhar. Justiça, remédio sensacional. Ana Tomazini, bom dia. Preciso falar com você, Ana, hoje lá no grupo, tá bom? O ânimo. Venceslau Araújo, Valquíria Nóbrega. Pois é, Camila, você entra e sai aqui, você tá danado, hein? Genildo Pereira Galvão, Adonise Meirelles, bom dia pra todo mundo. Compartilhando, todo mundo compartilhando aí. Bom dia! Alegria, alegria, alegria. Pois é, esse é o programa Cafezinho no WC, eu sou o Wellington Calazans. É muito bom estar com você aqui todo dia, de 6 da manhã. E aí eu sou o horário do programa para terminar agora, tá igual a salário de juiz no Brasil, né? Não tem teto, vai estourando o teto. O programa era para terminar todos os dias às 6h30 da manhã, mas acontece que chegou o horário de verão e a galera lá no Nordeste estava reclamando. Wellington, pô, acordar tão cedo, 5, eu queria pegar o live, não dá para ficar só comentando depois que acabou, fica chato e tal. Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô estourando o teto, mas não é só o juiz que tem essa prerrogativa, não, né? Eu também posso estourar teto por aqui para a gente poder conversar com o pessoal do Nordeste que curte o programa Cafezinho no WC e a gente vai mantendo aí essa pegada de compartilhar as páginas. Eu estou agora nesse momento, enquanto estou falando pra caramba, eu já liguei aqui para a primeira convidada de hoje, ela já está em linha, daqui a pouco vai falar comigo, vou chamar daqui a pouquinho. Eu já estou compartilhando com a página do Botando Pilha e com as outras páginas. Então o negócio é esse, compartilhar para aumentar essa cadeia e essa conversa com muita gente. Ivani Souza já chegou, José Alexandrino, Dulce Helena, todo mundo chegando. E é isso, compartilhar para a gente aumentar, porque quem tem a força da mídia é o outro lado. Bom dia, Rômulos, daqui a pouquinho eu chamo você. Janaína Miranda, bom dia para você também, tá? Bom dia onde quer que você esteja. E eu vou conversar agora com uma jornalista que é conhecida nacionalmente. Ela tem um trabalho de ativismo muito bom e ela cansou de ficar esperando iniciativa de formações políticas, partidárias ou não, e decidiu organizar uma página no Facebook para o que eu chamo aqui de ativismo digital de fundamental importância, tá? E eu estou falando da jornalista Miriam Moraes. Miriam Moraes, bom dia! Bom dia, Wellington. Bom dia para todo mundo aí que está nos ouvindo. Que esse dia seja
maravilhoso para todo mundo. Olha, o dia já está começando maravilhoso, sabe por quê? Porque quando a gente dá oportunidade para uma pessoa que tem uma iniciativa de organizar grupos de resistência, então esse dia já é um anúncio, assim, é um prenúncio de um dia bom. Miriam, você pode explicar um pouquinho sobre o que é o seu grupo? Bom, na verdade, vamos chamar de grupo porque nós estamos tomando ações, né, separadas, mas a percepção de que era preciso que a esquerda se erguesse contra o golpe, ela não nasceu agora. Eu tive uma reunião com o Stedley em maio de 2015, ou seja, nós estávamos aí, né, no começo do ano, mas já era muito do ano de 2015, logo depois da posse da Dilma, mas já era notório que haveria um golpe. Eu só entrei para o Facebook, aliás, em 2013, quando eu vi aquelas manifestações e sabia no que aquilo ia resultar. Então, quando Dilma venceu, em maio de 2015, nós fomos atrás do Stedley, porque eu vejo o MST como a maior força e a mais bonita força de luta desse país. Se você vê os filiados no chão, dançando, cantando, eles sabem o que eles querem, né? E eles sabem o que eles tiveram também nessa menos de uma década e meia de governo que abriu oportunidades mesmo. Isso aí não é uma questão de partidarismo, é uma questão de dados, de fatos, né? Então, nós buscamos esse contato com o Stedley, eu já levei pronto o projeto. Olha, vamos ficar todo mundo ali no alto do eixo, aquele eixão que dá lá nos ministérios, né, em Brasília, e vamos descer pedindo para o Gilmar, avisando para o Gilmar que nós estamos indo buscar aquela lei que proibia a doação de empresas para campanhas. Por que a gente ia fazer isso? Porque a gente já denunciava de cara o golpe, a Globo é obrigada a mostrar, porque você tem causa impacto para ser visto. Mas aí, assim, as portas estavam totalmente fechadas, as manifestações que havia pela Frente Brasil Popular que se criou, eram todas assim, o pessoal no chão defendendo o governo, o pessoal nos carros de som, criticando medidas da Dilma, ministros da Dilma, práticas de governo. E chegando ao cúmulo do absurdo de dizer que essas práticas eram liberais. E você via que aquilo estava muito alinhado ao discurso que a imprensa fazia, que era Globo, Folha. A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é um cartel. Globo, Folha, Estadão e Editora Abril, né, formam um cartel. E aí eles estavam alinhados com isso. E essa preocupação, assim, foi quando eu vi que a coisa estava realmente muito feia para o nosso lado. E aí, desse tempo para cá, nossa busca sempre foi essa. Vamos organizar um levante para salvar, não Dilma. As pessoas têm que tirar essa cabeça. Dilma, ela está muito bem, a Dilma pode fazer o que ela quiser, ela pode ir para qualquer lugar do mundo. É para salvar mesmo as conquistas que o Brasil e os brasileiros tiveram de 2002 para cá. Né? E nós encontramos portas fechadas. Dentro do PT nós encontramos portas fechadas. Você via dentro do jornal Folha de São Paulo, do Estadão, presidente do PT, num momento de golpe, criticando medida de governo Dilma. Né? Aí quando eles dizem, nós fizemos uma luta pelo golpe, nunca se fez. Porque você observa, eu até fiz um post mostrando agora uma manifestação na Catalunha, onde o pedido é um só, era a independência. Aquilo com as bandeiras, aquilo com os cartazes levados por quem organiza a manifestação, né? E no Brasil era assim, você via uma manifestação, era fora Levi, era fora ou qualquer outro ministro que se colocasse, era fora Cássio Abreu, ou era criticando políticas econômicas sem nunca lembrar que existia um Senado. Essa é a principal característica. Eles não se lembram que existia um Congresso Nacional, um Senado e uma Câmara. Então, assim, quando nós esperávamos que esse movimento fosse acontecer, na votação da Câmara, não fizeram nada. Na votação do Senado, a gente tinha certeza, não fizeram nada. Aí nós esperávamos, né, porque se eu tiro um partido do poder em qualquer lugar do mundo, esse partido vai resistir. Se eu estou tirando um governo com perfil socialista nas medidas, e para colocar golpistas, e estão entrando golpistas capitalistas, o MST vai resistir, a CUT vai resistir. E isso nunca aconteceu.
Nunca aconteceu movimento... Miriam, só uma observação aí, muito mais do que capitalistas, né? Porque capitalistas nós também somos, né? A gente não tem que ter aversão ao dinheiro. A questão mesmo é entreguista. Os entreguistas, eles estão querendo destruir o Brasil e o Estado Social, né? Até em escravatura eles estão falando aí, né? Então é muito mais grave. E, na verdade, a gente até tem que entender que o grande problema do Brasil hoje, tanto os políticos quanto o povo ainda não se tocaram de que nós estamos numa ditadura. Nem sempre os ditadores surgem pelo mesmo caminho, pela mesma via ou com o mesmo uniforme. Concordo. E a forma de invasão também internacional não se dá somente através das armas. O Brasil hoje é um terreno ocupado pelos Estados Unidos e pela OTAN, que a gente chama aqui na Europa de NATO, né? Porque por questões estratégicas, geopolíticas, e o petróleo, que o roubo está aí explícito, né? No afã de roubarem o pré-sal, eles até atropelaram a lei, o que abriu uma brecha, inclusive, sensacional para lá na frente a gente tomar tudo de volta. Mas, Miriam, vamos focar aqui no grupo que você, uma formação... Mas deixa eu fazer só mais uma colocação. Tomar tudo de volta. Essa é uma percepção que, embora Lula... Vamos colocar que nós estamos em dois momentos. Uma perseguição sem precedentes a Lula, com certeza. Né, que aí tira ele do campo de batalha contra um golpe. Então, são duas situações, golpe e perseguição a Lula. Lula, para se defender, tem que se colocar, tem que materializar a questão da perseguição em função da força política dele. Então, ele tem que mostrar essa força política. Mas o fato é que, 2 pontos, se Lula fosse eleito em 2018 e ele falasse, não, agora nós vamos desfazer esses contratos, ele só poderia fazer isso se ele nunca mais quiser vender uma agulha para o mercado internacional. Porque isso pressupõe descrédito. Porque insegurança comercial. Uhum. Por quê? Porque se nós passarmos por um processo eleitoral, caracteriza normalidade democrática. Então, quem pode anular? Pode sim, pode. Tudo. Porque, juridicamente, anulado um ato, anulam-se os seus efeitos. Anulando o golpe, anulam-se as sanções de Temer. E Dilma pode chamar isso tudo de novo. Só que não com esse Congresso que está aí. A primeira coisa que você tem que atropelar para você conseguir chegar a um retorno do governo eleito democraticamente é o Congresso. Você tem que... Todo país, muito país já fez isso. Porra, gente, era para fechar esse Congresso, a gente tinha pressão internacional para fechar esse Congresso antes do golpe. Pois é. A gente sabe a natureza desse Congresso. Inclusive, você mencionou um exemplo, eu não recordo agora qual foi o exemplo que você citou, e eu citei para você o exemplo da Islândia, onde a sociedade ficou na porta do Congresso, sem violência, sem nada, ficou na porta. Aqui ninguém... Não precisa de violência para você exatamente. Ir no Congresso, né? Exatamente. Porque o Congresso ele é mundialmente visto como a casa do povo. Uma casa do povo, menos no Brasil hoje, né? Esse Brasil de hoje está uma aberração. Então, a sua ideia é de uma ocupação pacífica de Brasília, no Congresso, com foco no Congresso, é isso aí? Exatamente. O que é que a gente coloca aqui? 300 mil trabalhadores bastariam. Porque a esplanada dá uma vantagem para a gente de ser um espaço concentrado. Desculpa. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Enquanto eu estou falando com a jornalista Miriam Moraes, que ela é ativista política e tem aí uma formação dentro do Facebook, onde ela, através do ativismo digital, pretende convencer pessoas a ingressarem numa investida contra esse avanço do golpe no Brasil. E a ideia que estamos discutindo nesse momento, em que ela está pigarreando, né, sobre a ocupação pacífica de Brasília, sobretudo no Congresso. Miriam, já está recuperada da garganta. Você pode, para a gente concluir, você pode explicar essa ação, como as pessoas procurarem a sua página, onde é a sua página e como quem está assistindo a gente agora pode aderir à sua ideia, conhecer melhor a sua ideia? A primeira coisa que eu quero preparar a pessoa para que eles entendam antes de comprar ou não a minha ideia é o seguinte, é que a política, ela se materializa através dos partidos, certo? Então, nós não temos... E outra coisa também, povo é uma coisa que existe, mas de uma forma... É um globo imenso. Mas quem define as coisas num país, em todo país, não é povo. É aquela parcela do povo consciente politicamente. Então, eu digo que é a esquerda... que vai sempre no mundo todo. Se a esquerda age
né? Nós vamos ter aí um passo à frente do trabalhador, da igualdade de direitos. E se a esquerda não age, é que a direita avança. Porque a direita não encontra apoio em nenhum intelectual do mundo. Você pode pegar aí todos os intelectuais do planeta que não tem esse apoio. Tem de políticos, porque é negócio. Né? Exatamente. Mas a política em si, ela é já de natureza esquerda. Concordo. Então, eu falo muito com a esquerda. O povo diz assim, mas você está batendo na esquerda? Não estou batendo na esquerda. Eu estou chamando quem pode resolver. A mesma coisa é o que nós estamos fazendo. Não adianta dizer assim, vamos nos unir, que é o pessoal faz demais isso. Vamos nos unir, nós temos que ir para esse plano. Não existe qualquer movimento em qualquer país do mundo. Vai ser sempre organizado por um partido e uma instituição. Então, assim, eles têm a estrutura, eles têm os meios de comunicação, só eles podem fazer acontecer um movimento de peso num país grande. Para quem a gente tem que pedir? É para os partidos. Eu, por exemplo, elegi o PT. O PT é o nosso partido, é o partido que mais reúne condições de hoje enfrentar e derrubar um golpe. Uhum. E ele precisa, por quê? Porque ele sempre teve do lado dele CUT e MST. Por que não tem hoje? Porque o PT se omitiu. O PT está omisso. Então, quando a gente fala, olha, vamos cobrar do PT, aí o povo fica, mas por que você não vai cobrar da direita? Eu vou cobrar da direita. Respeito às garantias fundamentais. A direita já está aí, né? A direita está se divertindo com esse golpe aí, né? Exato. Gente, você não pede manutenção de direitos trabalhistas para a direita. Você não pede. Isso é muito burro, desculpa a expressão. Uhum. Mas é muito burro querer pedir para um governo de direita medidas de esquerda. E como as pessoas aqui no Brasil não têm essa noção do que significa ser direita e ser esquerda, né, elas fazem essa inversão. E aí nós temos hoje um Congresso Nacional que tirou Temer, ou que tirou Dilma, né, e que manteve Temer, manteve Aécio, e que está vendendo tudo, e que está aprovando lei de terceirização, que está destruindo o Brasil, que está vendendo. E aí nós temos os nossos deputados e senadores dentro desse Congresso falando na tribuna. Pois é. O que eles estão pedindo lá dentro do Congresso? O que eles podem esperar que aconteça lá de dentro do Congresso? Olha, Miriam, eu tenho falado aqui no programa que é muito antagônico denunciar um golpe e apostar nas instituições. Isso, inclusive, eu tenho sido vítima de uma má interpretação por essa opinião. Mas é porque eu acho que você, quando você faz esse apelo ao PT, você faz uma formação política que tem peso na sociedade, que tem o maior líder da política da América Latina, que é Lula, e que você, como cidadã brasileira, está vendo que as coisas estão se deteriorando e você quer uma solução imediata. Pelo que eu entendi, converge o seu pensamento com o de muita gente. Então, o nosso tempo também está estourando, mas eu queria que você... sua ideia é muito boa, eu respeito ela na íntegra, quero que fique bem claro isso. É preciso apenas que seja articulado de uma maneira organizada, né, porque você sabe que é uma coisa extremamente complexa, mas eu queria que você falasse, sim, de como as pessoas chegam à página que você criou, como as pessoas podem debater essa sua ideia de uma forma mais ampla com você, para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro a sua participação. Nós não temos uma ferramenta de comunicação muito eficiente. Então, o que nós fazemos? Nós criamos o grupo Levante contra o Golpe Já, PT, CUT, MST, Cadê Vocês? Esse é o nome do grupo. Tá bom. Então, nós conclamamos essas três instituições porque elas podem qualquer coisa. Elas podem tudo, se elas se unem em torno disso. E o nosso objetivo é chamar para que eles olhem o momento do Brasil e não o momento eleitoral. Eu disse que Lula, né, está vivendo um outro momento, então nós não cobramos Lula. Lula nós temos a obrigação de proteger. Nós cobramos os deputados, senadores e lideranças, tanto da CUT quanto do MST. Né? E quando nós fazemos essa conclamação, nós temos sido mal recebidos. Inclusive, eles estão bloqueando a gente. Aí dizem que não, que nós somos um grupo que ataca Lula. Nunca... Nunca. Não, eu nunca vi ataque seu a Lula. Nunca vi ataque seu a Lula. Nunca vi. Nunca. Lula, quem não entendeu Lula, não entende o momento político, não entende o Brasil. Uhum. E então, as pessoas, a gente se reúne às 19h30 nesse grupo
Eu faço uma postagem indicando o link para onde a gente vai fazer o que eu chamo de ocupação virtual, porque da mesma forma que nós gostaríamos que eles ocupassem o Congresso para não deixar que o Congresso votasse essas medidas, a gente ocupa as páginas para obter o diálogo que nós não conseguimos até aqui. Nós já fomos dentro dos partidos, nós já pedimos reunião com lideranças, nós não atuamos só pelo meio virtual. A primeira coisa que eu fiz quando a situação com o deputado Paulo Pimenta se estressou foi ligar para o gabinete dele, ele não pode atender, como sempre, e dizer, olha, nós estamos abertos ao diálogo, tá aqui meu telefone. Não existe diálogo, existem ataques, né? E assim, é muito estranho essa falta de visão, porque eles dizem assim, se você não gosta do meu programa, não venha no meu programa. Perdeu a consciência de que o político eleito representa o povo. Nós queremos que eles nos ouçam. Nós temos um plano de ação que consiste em reunir pacificamente as pessoas em torno do Congresso, não agir enquanto não chegar a imprensa internacional, porque ela é a nossa proteção. Uhum. E aí, depois, gradativamente, começar a fazer essa entrada no Congresso diante das câmeras de todo mundo, porque nós temos apoio mundial para fazer isso. Nós temos um planeta inteiro que não reconhece Temer como governo, que sabem que Dilma é a presidente, na qual nós votamos. Então, a primeira instituição que tem que respeitar os nossos votos é o PT, porque eles decidiram que Dilma é carta fora do baralho. Né? E Dilma não é carta fora do baralho, ela é a presidente eleita e que produziu os maiores recordes sociais e econômicos em 2014. Então, a nossa proposta é reunir ali, a gente vai esperar a imprensa internacional chegar e depois nós vamos fazer uma invasão pacífica, gradativa. Ela pode ser demorada? Ela pode demorar. Nós podemos demorar uma semana, mas em uma semana nós derrubamos o golpe. Por quê? Porque a partir do momento que nós tomamos o Congresso, aí nós vamos dizer para o STF, votem agora aquele pedido da Dilma para rever o processo. O processo foi anulado quando saiu com sentença duplicada. Não vou explicar isso agora porque é técnico. Então, eles vão ter, diante de todas as lentes do mundo, eles não vão assinar um documento ilegal. Anulou o golpe, Dilma volta, o Congresso continua com a gente. Por quê? Porque a reforma política feita pelo povo não existe nenhum passo em direção à democracia antes que se faça isso. Com certeza. Aí, tenho falado muito aqui. Tenho falado muito sobre isso, Miriam. Esse é o momento de debatermos todas as reformas, inclusive da justiça, a reforma política, todas da comunicação social, para acabar com esse monopólio. Então, eu até queria colocar uma coisa, porque eu sempre esqueço. Você não vai simplesmente falar, Globo, você fechou. Não, mas a Dilma pode sim fazer um decreto que todo veículo tem 30 minutos de tema político, 15 do governo, 15 da emissora. Porque o governo não precisa ir lá e fechar, mas ele precisa ter voz. Então, 15 minutos para a Globo falar o que ela quiser. Pode falar o que quiser, mas tem que ter os mesmos 15 minutos para o governo se defender. Miriam, é o seguinte... Para mostrar o que vai estar sendo votado. Você é jornalista, sabe que a gente trabalha aqui com o tempo, né? Eu vou precisar de você outro dia aqui para a gente aprofundar mais detalhadamente essa e outras questões. Inclusive, vou convidar o Rômulo, que é o nosso comentarista também de política aqui do programa, para que ele bata esse papo com a gente. Então, vamos agendar. Eu vou pedir a Camila para entrar em contato com você, para que vocês agendem um próximo dia aqui no programa, tá bom? Perfeito, tá? Fica aí o convite para o pessoal entrar no Levante contra o Golpe, ou vão na minha página, Miriam M. Moraes, e de lá vocês vão encontrar o grupo. Todos os dias, às 19h30, nós nos unimos para fazer essas ações conjuntas, tá? É muito importante a gente entender que só a união de esforços vai produzir resultados. A gente pode conseguir tudo o que a gente quiser, não existem coisas impossíveis, desde que alguém se disponha a fazê-las. Olha, Miriam, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por participar aqui do programa. Um grande abraço, as portas estão abertas, tá bom? Beijo para você e beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Um beijo para você também. Tudo de bom. Eu conversei aqui com a jornalista Miriam Moraes, não é? Expôs aqui o pensamento dela. Vale a pena conferir a página que ela criou. Bem, criticar você não pode, né? Pelo menos ela foi lá e criou algo, né? Para movimentar. Duro mesmo é não fazer nada e ficar achando que pode. Duro mesmo é não fazer nada e ficar criticando quem toma iniciativa, né? Então, Camila, coloca também o link da página dela, tá bom? Na descrição ou aqui mesmo nos comentários, para o pessoal possa conhecer, tá bom?
Essa é a música do Raul Seixas, Paranoia, que eu uso como vinheta de abertura aqui do programa Cafezinho no WC. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Programa transmitido para a página também do Botando Pilha e outras páginas que estão com a gente, tá bom? Um grande abraço para você, onde quer que esteja. Eu agora saio de uma conversa sobre a situação no Brasil e vou conversar com o nosso comentarista especialista no continente africano, que está em Angola, professor de Direito Internacional, Abel Paulo Gamba. Bom dia, meu Camba! Bom dia, Wellington Calazans. É um prazer estar em direto no cafezinho mais uma vez. Opa, caiu a ligação com o Paulo Gamba. O programa está bastante agitado hoje, a gente tem muita coisa boa para falar. Eu vou começar com o Paulo Gamba aqui sobre um tema, como eu falei, que tem sido o destaque, né, nos noticiários do continente africano nesse momento. O filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente do país, o Teodorin Obiang, foi condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa, ou seja, regime aberto, por ter construído fraudulentamente na França um vasto patrimônio. Paulo Gamba, que história é essa aí da França condenar o vice-presidente da Guiné? Que história é essa, Paulo Gamba? É uma história macabra, né, Wellington? Uhum. Concordo. Alô, Wellington? Eu concordo plenamente. É uma história macabra, porque parte sempre do princípio que o vice-presidente de um determinado Estado detém imunidade. Mas repara que, às vezes, do ponto de vista do direito positivo, a imunidade é algo que protege criminosos, né? Os criminosos, às vezes, ficam ligados à política porque a política tem esse pendor de dar uma certa imunidade para que fiquem protegidos dos seus atos, não é? E eu penso que isso serve de lição porque há um grande problema nas lideranças africanas, que é o que nós aqui na Afrocracia chamamos de síndrome do colonizado. O síndrome do colonizado é quando os chefes aqui tentam agradar a potência colonial, ou seja, dilapidam o erário público e vão investir justamente na terra do opressor. E há uma carga histórica bastante grande, que isso já aconteceu com muitos líderes africanos, que eu ultimamente já não chamamos de líder, mas chamamos de chefe, porque a liderança tem uma vertente muito mais inclusiva. Aconteceu isso com o ex-presidente do Congo Democrático, Mobutu Sese Seko, que tinha cerca de 200 bilhões de dólares investidos em imóveis e numerários na Europa. Aconteceu também com Muammar Gaddafi, que tinha mais de 170 mil milhões, ou bilhões, como se diz aí no Brasil, investidos na Europa, e o dinheiro acabou por lá ficar, não é? E esses dirigentes africanos que são condenados por crime de corrupção ou enriquecimento ilícito por via do branqueamento de capital, se calhar teriam melhor resultado se investissem os seus dinheiros nos seus países, porque até são países que estão conotados com algum resquício de pobreza, miséria, e a Guiné Equatorial não foge essa regra, Wellington. Certo. Não se esqueça que um país rico. É bom falar que a Guiné Equatorial é um país rico em petróleo também, né? Que é uma cobiça enorme. Muito rico em petróleo. Está aí na zona do Golfo da Guiné. No Golfo da Guiné, espetacular. O Golfo da Guiné é a zona com maior reserva petrolífera, uma das zonas com maior reserva petrolífera do mundo. Com certeza. Inclusive São Tomé e Príncipe. Que está ali bem próximo, que eu conheço um país que eu conheço muito bem. Está na ponta do pré-sal também, né? Então... Exatamente, Wellington. Então... Exatamente. E eu estou para dizer que a família Nguema é uma família que está ligada ao roubo, à violência, a golpes de Estado, ao nepotismo. E repare que em 1979, Wellington, o presidente da Guiné Equatorial era o Francisco Macias Nguema, que é o avô do Teodorin e tio do atual presidente, que é o pai do vice-presidente. Talvez isso pareça uma monarquia, né? É uma monarquia. E o Teodoro Obiang Nguema, que é o pai do vice-presidente, derruba num sangrento golpe de Estado
não é? Acusa o seu tio de genocídio do povo Budi, que é um povo muito representativo também lá na Guiné Equatorial. Sim. E mandou executá-lo por fuzilamento. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que um sobrinho faz isso a um tio, não é? Faz isso a um tio, é verdade. E a partir daí transformou o seu... Quer dizer, criou aquilo numa ditadura, colocou familiares próximos no poder. O próprio filho foi o ministro do Ambiente, depois foi o segundo vice-presidente responsável pela segurança, depois tornou-se o vice-presidente imediato e é hoje conotado como o possível sucessor do seu pai. Portanto, nós estamos aqui num Estado que se rotula de democrático e de direito, mas que, no entanto, sob a capa de uma cleptocracia que se consegue, de facto, perceber. Entendo. E não se esqueça, Wellington, que, neste momento, o Teodoro Obiang Nguema é o líder mais antigo do mundo. Está há 38 anos, porque ele chegou lá em 1979. Está há mais tempo do que o Mugabe no poder. Mas, não, o Mugabe chegou apenas em 80, né? Está lá 37 anos. Opa, o Paulo Gamba caiu mais uma vez. Está complicada aqui hoje a situação, né? São as linhas telefônicas também lá em Angola, né, que não ajudam muito não, mas eu vou insistir aqui o Paulo Gamba até para a gente completar a conversa, porque eu vou chamar daqui a pouquinho o Rômulus com o Francisco Neto, que é o nosso outro convidado do programa muito movimentado, ele que tem um movimento que faz a cobertura de resistência para o José Disseu. Você daqui a pouquinho vai saber de tudo sobre esse assunto. Paulo Gamba, vamos encerrar, tá ruim mesmo, não dá para continuar com o Paulo Gamba. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar o Paulo Gamba mais uma vez, por uma questão mesmo de respeito ao nosso comentarista que está lá em Angola, professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola, Abel Paulo Gamba. Eu falei Francisco, mas é Fernando, tá bom, Rômulus, perdão, Fernando Neto, não é Francisco. Perdão, Fernando, eu mate o homem, mas não mude o nome, né? Paulo Gamba, a ligação tá ruim, então vamos concluir a conversa. A gente conversou há 2 semanas aqui sobre essas coisas dos tribunais internacionais. Então, o vice-presidente da Guiné está pagando pelo preço de ter dado credibilidade a esse mesmo tribunal, não é verdade? É verdade, Wellington. O vice-presidente da Guiné Equatorial, você sabe que eu sou defensor da África. E eu vivo e respiro a África. Mas este senhor não tem nenhuma solidariedade minha. E todos os líderes que pensam como ele também não terão solidariedade minha em momento nenhum. Porque são pessoas que são africanos, mas não pensam pela África. Porque os investimentos que ele tem em França, nos Estados Unidos e em outros países extremamente capitalistas, ele podia muito bem investir no seu próprio país. É só para lembrar, Wellington, não se esqueça que o Teodoro Obiang Nguema já foi patrocinador de um grupo carnavalesco no Brasil. Sim, sim. Em 2014 e 2013. 2013, exatamente. Ele financiou com mais de 10 milhões de dólares. Não que tenha algo contra o carnaval brasileiro, mas o facto é que um país... A ostentação, né? Um país que tem problemas gravíssimos. Exatamente. Tem problemas básicos de água, energia, saúde pública. Exatamente. Então preferem gastar dinheiros em futilidade, mostrando ostentação, quando de facto existem pessoas que precisam e eles nem sequer têm olhos para ver. Pois é, olha, Paulo Gamba, você sabe que eu não sou africano de raiz, mas eu sou de origem, né? Porque eu sou baiano, e a Bahia é um puxadinho de Angola, assim, até no mapa, assim, você vê que encaixa direitinho. Né? É um Estado africano no Brasil. É um Estado africano no Brasil, exatamente. Eu quero dizer a você que se você condena a prática política da família do Obiang, eu também condeno, porque você é o meu mentor para assuntos africanos, sem dúvida alguma. Nós somos colegas Quanta honra. Nós somos colegas no comentário de política internacional, então a mesma credibilidade que você me dá quando eu comento sobre o Brasil ou sobre a Europa, né, sobretudo aqui o norte da Europa, eu dou a você em relação ao continente africano. Agora, a única coisa que me preocupa como um todo é a credibilidade que é dada aos tribunais, porque esses tribunais aí não punem George Bush e Tony Blair, como a gente falou há 2 semanas. Mas quando Não, obviamente, Wellington, assim, de facto, os tribunais europeus
De certeza que o Teodorinho Obiangema não é o único cidadão no mundo que investiu na Europa de forma ilícita. Com certeza não Existem foi. muitos outros cidadãos. Com certeza. A questão se coloca aqui é o critério da dualidade, não é? Obviamente que, desde o momento que já se sabe que os tribunais europeus estão virados para os líderes africanos, os próprios líderes africanos deviam adotar um comportamento diferente daquilo que eles fazem. Agora, se eles nem sequer ouvem, continuam a insistir, então eles vão colher aquilo que estão a plantar. Com certeza. Olha, Paulo Gamba, muito obrigado. Hoje não vai ter música não, que o programa está aqui bombando, o tempo está estourando, tá bom? Muito obrigado por ter participado. Eu sou sempre muito grato. A sua participação eleva em muito o nível aqui do debate e do programa. E até a próxima semana. Muito obrigado, Wellington. Estou sempre acompanhando. Um abraço aí a todos os ouvintes do Cafezinho. Ok, um grande abraço. Eu conversei aqui com o professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola, Abel Paulo Gamba, que é meu colega também de comentário de política internacional na Rádio Kairos de Angola. E você está acompanhando o programa Cafezinho no WC. Eu já estou com o Rômulus, que está na Suíça, na ponta da linha. Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes. Rômulus, é sempre bom ter você aqui. Eu até mudei o nome, rapaz, do nosso convidado, porque você está vendo aqui que eu estou naquela pilha, né? Eu conversei com a... Eu chamei de Francisco, mas é... Não, mas o Fernando já está sendo contactado por mim agora, certo? Wellington, Sim. Enquanto você contacta ele, posso só fazer um comentário sobre o que disse meu colega Paulo Gamba? Poxa, à vontade. Olha só... Fala mais alto, tá, Rômulus? A minha especialização também é em direito internacional, então é evidente, como ele dizia, que nós não nos solidarizamos né, ao regime, né, e à família. Afinal, a Guiné Equatorial é um dos países mais corruptos do mundo, mas nunca foi importunado porque é um país que é amigo e vende o seu petróleo para o Ocidente. Então, nós Exatamente. temos fotos do presidente lá na Casa Branca, ao lado do casal Obama. Eles nunca foram importunados. Então, é estarrecedor, né, como relatou o Paulo Gamba, independentemente de quem ocupa a função de presidente e vice-presidente, que não se respeite a imunidade de jurisdição e de execução de autoridade, porque afinal eles estão encarnando, enquanto eles estão no cargo, o próprio Estado. Então, isso é uma prova, mais uma vez, né, do colonialismo, do imperialismo e da politização com que esses tribunais internacionais, tribunais estrangeiros, né, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, tratam... Rômulus, um minutinho só. Você vai retomar aqui, eu já estou aqui em linha também com o Fernando Neto. Fernando, daqui a pouquinho você já vai entrar. Eu estou aqui só concluindo uma conversa com o Rômulus, tá bom? E a gente vai conversar com você, tá bom? Sem problema. Tá bom, então. Já estamos aqui com o Fernando Neto também, em linha. Conclua, por favor. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Chico Zé, que está acompanhando a nossa transmissão. Grande Chico, um homem de resistência aí, defendendo os interesses da Petrobras através do Sindipetro-NF e também da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que congrega aí os Sindipetros e praticamente todo o Brasil. Vamos lá, Rômulus, para concluir. Para concluir, então, mais uma prova e um precedente gravíssimo, né, de desrespeito à imunidade de jurisdição de um país soberano. Então, pois a soberania da Guiné está sendo violada. Exatamente. A gente deve sempre lembrar que no direito internacional, formalmente, todos os países são iguais, não existe distinção. Não importa se é os Estados Unidos contra o Brunei ou o Vaticano, por menor que seja o Estado. Com certeza. Formalmente, todos têm o mesmo grau de soberania. Então, é um absurdo, é um precedente gravíssimo. Isso deve ser repudiado por toda a comunidade internacional. Independentemente, né, como reforçou o Paulo Gamba e você também, de quem ocupa o cargo de presidente e vice-presidente da Guiné Equatorial. Porque você sabe que ele mencionava, né, os gastos no carnaval do presidente da Guiné Equatorial no Rio de Janeiro. Eu conheço bem, porque um amigo meu, inclusive, trabalhou na assessoria que recebeu ele lá. Então, eu sei que assim, o gasto era altíssimo, tudo pago em cash, né, dinheiro não declarado, hospedado no Copacabana Palace, que é o hotel mais luxuoso da cidade, comprando o melhor camarote na Marquês de Sapucaí para assistir ao carnaval, né, com convidados, né, champanhe rolando solto. Então, assim, realmente é uma pessoa que não é exemplo nenhum, mas ele está abrigado pela imunidade de jurisdição. Só para concluir, sobre esse ponto do carnaval, eu tenho que dizer que houve uma cooperação também. A Angola uma vez participou e ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro.
foi com a minha escola de samba, que é a Unidos de Vila Isabel, foi em 87, com o enredo Kizomba, falando da África e de Angola, da influência africana no Brasil. Só que você veja, ali não teve dinheiro não, Angola só deu panos lindos, tecidos africanos, para a escola fazer o carnaval mais bonito daquele ano. Então tem que fazer esse registro, não foi com rios de dinheiro não, foi com a herança africana e com os panos e a cultura, a contribuição. São panos lindíssimos mesmo, eu inclusive tenho muitos aqui, toda vez que eu vou para Angola eu trago assim, muitos daqueles panos africanos. Eu vou conversar agora com o Fernando Neto. Fernando, bom dia! Bom dia! Olha, eu vou apresentar você ao público. O Fernando Neto é advogado, militante do PT, ex-secretário do governo do Distrito Federal e representante do movimento Resistência Zé Dirceu. Eu quero saber, Fernando, o que é esse movimento, como nasceu, em que fase esse movimento está agora? Wellington e todos os companheiros e todos os ouvintes, primeiramente, bom dia, né? Novamente aí. Sim, porque Temer já morreu, segundo Chico Zé aqui, a gente tem que preparar o funeral, né? Então não tem mais primeiramente fora Temer, primeiramente fora o golpe, né? Primeiramente fora Temer, fora o golpe, e volta Dilma. Bom, o movimento Resistência Zé Dirceu é uma iniciativa militante, voluntária, de uma série de companheiros que já há algum tempo sentiam a necessidade de gritar, de defender o Zé Dirceu em público, se organizando de alguma forma. E a gente viu, se não me engano, um mês atrás, a oportunidade de fazer isso primeiramente no Twitter, organizando um tuitaço. Foi algo bem voluntário, espontâneo. E depois foi tomando corpo e a gente foi sentindo a necessidade de se organizar e de pautar todas as semanas a defesa política do comandante Zé Dirceu. O movimento Resistência Zé Dirceu, ele primeiramente starta a partir disso. Certo. A partir de uma inquietação, de um sentimento de indignação, de um desejo de luta, de indignação pela injustiça que tem acontecido cotidianamente, diariamente no Brasil, contra os militantes de esquerda, contra os dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Não são militantes de esquerda, são militantes nacionalistas, porque a nossa guerra hoje já não tem esse espectro direita-esquerda. Mas nossa luta, eu espero que você permita essa correção aí, é de nacionalista contra entreguista, porque estão destruindo o Brasil e o Estado Social, em oposição àqueles que tentaram implementar políticas de inclusão e de soberania nacional. Então é uma coisa muito clara para mim e eu acredito que o brasileiro precise debater mais, que o Brasil, as pessoas ficam falando muito sobre Cuba, que Cuba isso, Cuba aquilo, mas o povo cubano tem uma noção muito ampla do que é nacionalismo, do que é soberania nacional, enquanto o brasileiro não sabe nem o que é soberania. Se você pegar um microfone e sair nas ruas perguntando no Brasil o que é soberania, vão dizer que é uma farinha de trigo, vão dizer que é uma pena, porque ninguém debate isso. Então eu quero deixar claro, Fernando, que a opinião que eu defendo aqui é de uma oposição nacionalista contra uma situação entreguista. Então eu espero que você permita essa minha observação para a gente, inclusive, ampliar aqui o nosso debate. Wellington, essa afirmação que você faz, ela reposiciona a história. Isso é importante fazer porque o Brasil vive em ciclos. Então, óbvio que tem questões maiores e tem todo um debate que contextualiza a história da esquerda, da direita, do centro no Brasil, né? Claro. Mas quando você fala sobre os nacionalistas e os integristas, né? Você me remete a 1948. Exatamente. Quando existiam os aliancistas e os integralistas, que eram o grande debate da época. Então, para você ver o quanto o Brasil vive uma roda que volta sempre para o mesmo ponto. Uma parte de um campo progressista que quer construir e desenvolver o país, que quer colocar o país e incluir a sociedade, e uma outra parte de uma elite privilegiada que não suporta a tese
da inclusão. De um país forte, independente, autônomo, com pessoas incluídas, porque precisa de um povo forte. Precisa de uma organização de uma miséria para poder ter controle do salário, para poder ter controle do preço das coisas. Certo. E sempre subalterna decisões estrangeiras dos Estados Unidos, de países de potência econômica, por seus interesses exploratórios. Sempre diminutos. Pois é. Ô, Fernando, você sabe que o Rômulus, que está na Suíça, está aqui com a gente. Mas antes eu quero dizer a você que eu fiz uma observação sobre José Disseu há um mês aproximadamente, quando houve aquela situação lá do Palocci, não é? Em que muitas pessoas fizeram, inclusive o próprio Disseu produziu um texto onde ele falava que ele, claro, de uma maneira muito firme, ele condenou aquela mentira que foi proferida pelo Palocci. Mas eu falei que nem todo mundo está pronto para a tortura. Nem todo mundo tem a força que Dilma teve, que José Disseu teve, que o Vacari está tendo, de saber que é vítima de uma perseguição política, é injustiçado e que tentam a todo instante entregar uma delação escrita por várias mãos para que ele assuma aquilo como a verdade dele. Agora, uma coisa que eu reclamei aqui, eu acredito que você seja a pessoa certa para ouvir a minha crítica agora, porque é um debate, a minha crítica é um debate, e o Rômulus vai entrar logo depois, que não podemos deixar de debater a injustiça, porque aqui não cabe fazer um campeonato para saber quem é que aguenta mais tortura. Aqui a gente tem que condenar a tortura psicológica e física e a deteriorização de uma imagem por conta de juízes notadamente lesa-pátria que estão trabalhando contra os interesses do Brasil e dos brasileiros, e que destruíram a indústria nacional e que criaram uma operação que nada mais é do que uma operação para proteger a cleptocracia que está no poder, em detrimento daquele grupo. Opa, caiu aqui a ligação do Fernando, eu vou ligar outra vez para o Fernando, em detrimento de uma formação política que estava no poder, promovendo inclusão social e soberania nacional. Então, certamente, Fernando, você deve ter ouvido tudo. Essa crítica não pode ser um campeonato, uma Olimpíada de quem aguenta mais tortura. A luta é por justiça, não é isso? Wellington, essa questão é justamente o que norteia esse debate da resistência Zé Dirceu. Primeiro, o seguinte, eu quero até fazer uma ressalva até mais ampla do que você está fazendo. Certo. Não é que seja um campeonato de quem resiste mais. Uhum. A questão é que ninguém está preparado para a tortura, definitivamente. A Dilma uma vez falou isso, eu acho que as pessoas não compreenderam. Ninguém está preparado para sofrer perseguição ao ponto que qualquer uma dessas pessoas estão sofrendo. Ninguém está preparado para sofrer dor física ou psicológica como essas pessoas estão vivendo. São pessoas. A gente fala sobre José Dirceu, a gente fala sobre a Dilma, a gente fala sobre o velho Zaratini, que acabou falecendo semana passada, e quero até fazer um registro. A gente fala de Genuíno, a gente fala de uma série de figuras, e esquece que essas pessoas têm dignidade, têm humanidade, essas pessoas são de carne e osso, essas pessoas sofrem porque têm família, essas pessoas vivem na carne a exposição disso. Então, o núcleo de resistência Zé Dirceu nada mais é do que um símbolo de uma indignação exatamente contra essa perseguição. Não existe ninguém que passe incólume. Uhum. Até o José Dirceu, que a gente se admira do tamanho da resistência física e psicológica dele, sofre porque tem família, sofre porque tem filhos, sofre porque tem história. Porque é humano, né? Porque é humano. Porque é humano. Sofre porque não é bom o gosto da prisão quando você sabe que o seu direito é a liberdade. Exatamente. Zé Dirceu... Sobretudo uma prisão com argumentos assim, nitidamente forjados, né? Agora o Rômulus vai entrar. Rômulus.
Bom dia, Fernando. Wellington, eu queria fazer alguns comentários antes de fazer umas perguntinhas para o Fernando, que é o seguinte. Ele falava dessa questão, né, que ninguém está preparado para a tortura. Sempre fale mais alto, tá, Rômulus? Fale mais alto. O grau do arbítrio que nós observamos hoje no Brasil vai além disso, porque nós vemos, o Fernando falava, né, que qualquer humano sofre pela sua família, mas a ameaça engloba inclusive as famílias. Nós não podemos esquecer que o juiz, entre aspas, Sérgio Moro, numa atitude covarde, né, ele expulsou a mãe nonagenária do José Dirceu da casa dela, para uma casa simples, uma casa humilde, Pois é, teve um episódio também. Teve um episódio também da cunhada do Vacari, que não tinha nada a ver com a história, e o Sérgio Moro, bandido de toga, não é? Ele mandou prender a mulher do nada e nunca pediu desculpas publicamente. Ele pegou uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Vamos, tem que explicar isso pro público aqui. Sérgio Moro, depois vou ter que botar a propaganda do Banestado, porque toda vez que eu falo desse cara eu tenho que botar, senão não recebo o cachê no final do mês, $1 milhão, viu? Viu, Fernando? Eu recebo $1 milhão, toda vez que eu falo de Sérgio Moro eu tenho que botar a propaganda do Banestado, tá? Sérgio Moro pega a mulher, cunhada do Vacari, inventa um crime para ela, não consegue provar, depois tem que liberar porque ficou uma coisa ridícula, e ele não pede desculpa. Isso é um canalha esse cara, esse Sérgio Moro. Volta aí, Rômulus. Você sabe, Wellington, que nós sabemos, né, conversando com as pessoas que tiveram, né, a experiência dramática de passar pela masmorra lá em Curitiba, que é corrente, principalmente o procurador Deltan Dallagnol, nós não podemos nunca nos esquecermos dele, ameaçando, né, para arrancar aquelas delações combinadas, ameaçando frequentemente filhos, cônjuges. Então, a tortura psicológica vai além, né, do encarceramento em si, porque a ameaça à família, né, aos pais é frequente. Pois então, a tortura física, ela deixa marcas, ela é uma dor imediata. Agora, a dor psicológica, a tortura psicológica, ela pode criar cicatrizes invisíveis, mas que são eternas naquelas pessoas que sofrem. E não é só a pessoa que está presa, é um conjunto que está ali à volta, é a família, o ciclo social é destruído. Enfim, olha, temos exemplo aí do reitor Cancelier, não é? Que foi torturado psicologicamente, fisicamente, foi humilhado por uma delegada que deveria ser dançarina do Faustão, a Macarena, que eu me recuso a falar o nome dela, Macarena, né? E ele praticou suicídio. A gente deve lutar todos os dias por justiça, e por isso, Fernando, você, para concluir, você explica aí melhor como é que está o psicológico do José Dirceu, porque ele é um cara forte de guerra, certo? E como é que vocês estão nesse grupo de resistência, movimento Resistência Zé Dirceu? Eu quero parabenizar, antes de tudo, a iniciativa. Eu não conhecia o grupo, vou ingressar se você me quiser por lá, porque eu quero chamar aqui, convidar todo programa que eu lembrar, o que me lembrarem, eu vou convidar, porque eu acho muito digno isso. Pois não, Rômulo. Se o Fernando te responder, deixa eu fazer um comentário. Certo. Eu compartilhei hoje de manhã na minha rede social, marquei você, a Camila, todo mundo, todos os links para as páginas desse movimento, todas as redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Telegram, tudo tá, YouTube, eles têm, né, vários canais, Google Plus, tudo, eles estão lá. Então, na minha página pessoal, se vocês forem lá, provavelmente a Camila vai compartilhar também na página do programa, tem todos os links para quem quiser, né, aderir a essa campanha. Uhum. E eu só tenho uma crítica nesse ponto, hein, Fernando? Passa isso pro pessoal lá, que falta a página do VK. A gente sabe que Facebook não é confiável, então a gente tem que ter no VK. Pois também. Tem que ter o VK. E aí, Fernando, pode concluir, desculpe interromper, porque aqui o papo é bem dinâmico mesmo, hein? Fica à vontade, estamos aqui para isso. É isso. Bom, primeiro, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, eu preciso resumir de uma forma que vocês compreendam. Como o Zé Dirceu está? O Zé Dirceu, ele sofre, como todos nós. O Zé Dirceu fica incomodado, inquieto, ansioso, nervoso, até porque a perseguição que o Moro tem aplicado não é algo simples. Porque não é uma perseguição jurídica tão somente. Porque não vamos nos esquecer que é associada à imprensa. A imprensa é ferramenta, ora ferramenta para perseguição, ora ferramenta para acusação, ora ferramenta para absolvição de quem é do seu interesse. E a grande imprensa brasileira, ela é implacável na forma como ela persegue as pessoas. Então,
o Zé Dirceu, ele, resumindo para vocês, eu acho que a gente tem essa impressão do Zé, dele ser às vezes até um super-homem, pelo nível de consciência que ele tem das coisas. Uhum. O Zé Dirceu tem compreensão total e plena do papel dele nesse processo político como um todo, desde o mensalão. E talvez por isso, por essa compreensão que ele tem do processo, que ele tem da história, que ele tem do sistema, da estrutura e do seu funcionamento, por isso que ele tenha tanta resistência e força para continuar lutando. Porque ele entregou a vida dele para a luta. Com certeza. Então ele é um exemplo e é um ponto fora da curva. Mas a gente não pode se esquecer dos outros. E a resistência Zé Dirceu, ele serve para isso. A gente não está defendendo o ídolo José Dirceu. A ideia não é essa. A ideia é defender o homem José Dirceu, a perseguição que tem sofrido e todos os outros companheiros que estão vivendo no mesmo nível de perseguição. Seja o Vacari, que também está lá até agora sem justificativa nenhuma da justiça, não, que nenhuma. já foi absolvido é só uma birra, 2 vezes pelo TRF. É só uma birra de um juiz que Tacla Duran denunciou na Espanha que recebeu grana através da esposa para facilitar a vida dele. É essa a justiça do Brasil, o Fernando. Vamos falar sério. É uma cleptocracia que está no poder, e está inclusive no poder judiciário, e seguindo aí firme e forte no avanço do projeto. Uma cleptocracia de direita, ué. Uma cleptocracia de direita, exatamente. Não dá pra gente resumir que é birra de um juiz, porque a birra do juiz está vendendo o Brasil inteiro. É pela birra de um juiz que o pré-sal está sendo entregue, que a educação está sendo reduzida aos patamares de 1980, que a saúde está sendo cada vez mais desconstruída para a empresa da farmácia, a empresa da indústria da saúde, a empresa que privatiza a saúde entrar nos estados e poder fazer suas privatizações. É por conta da birra de um juiz que o direito dos trabalhadores foi praticamente aniquilado, que a aposentadoria quase é perdida. Uhum. Então, o contexto da resistência Zé Dirceu busca, inclusive, esclarecimento disso. A gente precisa levar informação para as pessoas, levar informação para a militância. Estou tentando fazer isso aqui, para fazer a defesa. Tenho tentado fazer isso com o Rômulus, com o Miguel do Rosário, que é o editor-chefe do blog, o Cafezinho. Nós temos batido diariamente aqui no Cafezinho, certo? Essa tecla da consciência política, despertar na sociedade o interesse pela política, não através das lentes da Globo, porque essa, notadamente, é parte integrante do golpe, talvez até a mentora. É o diário oficial do golpe. O diário oficial do golpe, muito bom. Rômulus e Fernando, o papo foi excelente. Você precisa voltar aqui, Fernando, temos muito para falar. O próximo convite que eu fizer a você, não vou convidar mais ninguém para a gente falar aqui sobre José Dirceu. Manda um abraço aí do público que, com exceção de um tal de Fábio, que eu não quero que vocês fiquem comentando, troll, não é? Esse cara aí deve ser um fake do Bolsonaro 1918. Então, não quero que vocês fiquem comentando troll. Bora comentar aqui o que o Fernando Neto está conversando comigo e com o Rômulus. Eu vou terminar aqui o programa Cafezinho no WC, agradecendo a você, Fernando, e a participação. Não sai daí não, Rômulus, que a gente vai eleger daqui a pouco o cocô do dia, tá bom? Pra gente dar descarga. Ô, Fernando, as portas estão abertas, conte com a gente. O link aí das páginas... Os links, já foram divulgados aí pela nossa produção, pela Camila, aqui mesmo nos comentários, e depois na descrição, com certeza, do programa, ela vai adicionar. Espero que você tenha êxito. Conte com a gente aqui, para que a gente possa denunciar esse abuso de autoridade e que os deputados tenham coragem de julgar, inclusive, de votar essa lei defendida pelo senador Roberto Requião, que apaga, não é, com essa república da meganhagem. Ontem eu vi um vídeo de policiais federais fazendo uma campanha para maior autonomia para a Polícia Federal. Eu concordarei com maior autonomia para a Polícia Federal quando pegarem o dono do helicóptero, quando trabalharem de verdade contra o crime, não tentando forjar crimes, como tem ocorrido. Fernando, muito obrigado, hein? Wellington, eu que agradeço a oportunidade e o espaço, agradeço ao Rômulus também. O núcleo, o
grupo, a forma como vocês quiserem dizer, da Resistência Zé Dirceu, é um agrupamento de pessoas que tem por interesse fazer a defesa do comandante Zé Dirceu, fazer acusar o golpe mesmo, mostrar os erros, as aberrações, as perseguições. E está aberto para todos, porque a ideia não é defender o ícone, o ídolo, a ideia é defender a figura do Zé Dirceu e ajudar na defesa política e pública dele. Então todos estão convidados a participar e a gente agradece o espaço. Inclusive, eu quero sugerir que outros companheiros que participam também venham falar, venham dar entrevista, deem o seu depoimento. As portas estão abertas. É muito importante para o Comitê de Resistência Zé Dirceu. E eu quero só deixar aqui um registro que o comitê vai começar, a partir da próxima semana, um grande desafio, que é começar a sair das redes. Nós vamos começar a montar os comitês de resistência Zé Dirceu nas cidades, nos estados, nos municípios, dentro de coletivos, organizados pelos movimentos sociais, culturais. A gente vai estimular isso Brasil afora para que construamos uma grande rede de debate, de informação, que tenha as informações necessárias para fazer a defesa e a contra-informação do que é posto de forma mentirosa e leviana pela imprensa. Muito obrigado, Fernando Neto, advogado militante do PT, ex-secretário do governo do Distrito Federal e representante do movimento Resistência Zé Dirceu, que falou aqui sobre o movimento, sobre o estado psicológico do José Dirceu. Eu tenho certeza que ele está acompanhando a nossa transmissão. Um grande abraço aí, José Dirceu, força. E essa sua luta é a luta de todos os brasileiros, com certeza. Você vai ganhar, sim, a adesão de todos aqueles que acreditam num Brasil soberano, no Brasil dos brasileiros. Um grande abraço, Fernando. Grande abraço. Ok, tchau, tchau. Então, Rômulo, vamos continuar aqui. Você agora vai nomear o cocô do dia, né? Porque você é o meu convidado de honra. Você não é mais convidado, você já é o dono aqui do programa comigo, né? Já manda. Então, sim. Eu vou então abusar dessa titulação que você está me dando agora. Ah, não, mas antes de você abusar, eu tenho que fazer o seguinte, senão eu não vou receber o dinheiro, né? Você não recebe o meu cachê de $1 milhão, né? Não, deixa eu te falar, inverte, porque eu vou te falar o seguinte, você recebeu o cachê, mas é evidente que o meu escolhido é Sérgio Moro. Então tudo bem. Mas eu só quero te pedir, como eu falava, abusando dessa prerrogativa... Fala mais alto. Que você acabou de me dar. Eu queria pedir que, depois do programa, a gente fizesse mais um bate-papo de 15 minutos rapidinho, que eu queria falar mais algumas coisas sobre o José Dirceu, porque pensando sobre esse tema essa noite, eu queria falar contigo. E aí a gente faz só um curtinho depois. Tranquilo, tá bom. Aqui você não pede. Então, ótimo. Depois da descarga aí, a gente encerra o programa e eu vou abrir outro live para você que está acompanhando. A gente, como fez ontem com o pré-sal, hoje a gente vai falar sobre José Dirceu, eu e o Rômulo Maia, tá bom? Então vamos botar aqui a propaganda do Banestado para eu receber $1 milhão que eu recebo, né? Toda vez que eu falo de Sérgio Moro, eu tenho que botar essa propaganda. Vamos lá? Todo mundo cantando. Eu sou um cliente Banestado, tu és um cliente Banestado. Nós somos mais Paraná. Venha já para o... Ó o pianinho. A gente é cliente Banestado, a gente investe aqui. É o nosso banco do estado. Trabalhar, viver, sorrir. Trabalhar, viver, sorrir. Banestado. Banestado é o patrocinador oficial do nosso programa Cafezinho no WC. Sempre que a gente fala sobre Sérgio Moro, ele sabe por quê. Tá bom? Eu vou falar agora que o Rômulo elegeu o Sérgio Moro o cocô do dia, não é isso? O cocô do dia. Só um comentário que eu queria fazer. Sim. Toda vez que eu ouço esse jingle, Sim. por alguma razão que eu não sei explicar, eu sinto a necessidade de falar que eu tenho conta na Suíça, como algumas outras pessoas, mas a minha só tem dinheiro limpo. Tá bom. Não sei porquê. Olha, já tem dinheiro. Antes não tinha. A gente tem que conversar sobre isso depois. É verdade. Não dá muito dinheiro, não. Nem limpo, nem sujo. Ô, Rômulo, então o cocô do dia hoje é Sérgio Moro, não é isso? Concurso,
com certeza. Então, quando é Sérgio Moro, tem que dar descarga mais de uma vez, se sabe, né? Porque o cara é uma merda grande. Então, vamos lá. Ninguém da família pediu pra entrar. Eu não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar. A minha irmã diz que tá apertada. Fica falando que tá por um triz. O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Olha lá, Sérgio Moro, todo feliz. O que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Sérgio Moro, cocô do dia. Todo mundo apertando o número 2. Bora, dá descarga em Sérgio Moro, hein? Desmoronando em 3, 2, 1. Gostei dessa, Daliane. Opa, tá descendo aqui. Aí você sabe, né, Rômulus, que tem aquele problema quando é Sérgio Moro. É um cocô grande, né? E aí, quando é Sérgio Moro, a gente tem que dar descarga mais vezes. Então eu vou pegar aquela escova chamada referendo revogatório. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Pronto. Tá descendo, hein? Desceu. Agora tá aquele cheiro ruim. A escova referendo revogatório tá passando por aqui. Vamos botar aqui um detergente nióbio. Pronto. Desceu, né? O desmoronando desceu. Tchau, Moro. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu sou o Wellington Calazans, eu apresentei o programa ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, e conversando aqui com o Rômulus Maia, que está na Suíça, né? E a gente vai encerrar o programa agora, porque o tempo estourou, a Camila já está desesperada lá, dizendo que não vai dar para publicar, porque você já passou de 1 hora. Calma, Camila, você manda, mas calma. E a gente vai voltar daqui a 3 ou 4 minutos com mais um live, dessa vez para falar sobre a situação de José Disseu, dando uma sequência aí com informações muito importantes que o Rômulus Maia tem sobre o assunto, tá bom? Então volta um live daqui a pouquinho aí, todo mundo compartilhando daqui a pouco, pra gente bater esse papo ampliando o debate. Um grande abraço, amanhã às 6 da manhã estarei de volta. Tchau, tchau.